A verdade é que todos nós, um dia tivemos um João que pregou para nós, no capítulo da história da nossa vida. Nós tivemos um dia, um momento que nós se fartamos de pão e nos alimentamos a ponto de dar continuidade à nossa história, à nossa vida, como um dia Elias fez. Quando Deus falou para Elias: Elias, come e bebe, porque é longa a tua jornada. E também, como sempre, inevitavelmente, nós tivemos no capítulo da história da nossa vida, o capítulo 14, ou os múltiplos de 14, nós tivemos o dia da tempestade que veio inevitavelmente, quem sabe, não esperada, quem sabe, um momento que você talvez nunca imaginou que você iria passar na vida. Quem sabe, uma tempestade que você jamais pôde prever, jamais, qualquer meteorologista pôde prever, espiritualmente pôde prever, qualquer profeta talvez falou isso para você. A verdade é que Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro avisar aos seus escolhidos, mas quem sabe você não se ateu à mensagem no momento e você viveu aquele momento que você não esperava assim com tanta certeza na sua vida. Mas a tempestade chegou, e quando a tempestade chega, meu irmão querido, é só Jesus para nos ajudar. Amém? Eu quero falar para você aqui e te fazer então refrescar a sua memória. Pastor, o que representa essa tempestade? Quem sabe uma crise financeira que você passou, eu chamo isso de tempestade, ok? Estamos entendidos? Quem sabe um problema na família, um problema no casamento, eu chamo isso de tempestade. Você viveu uma tempestade. Eu chamo de tempestade aquela crise lá no seu emprego, aquele desacerto, que parece que você estava à beira de ser mandado embora, despejado, sair da empresa, e você estava com contas a pagar, e você estava já desesperado. Quem sabe foi uma tempestade que você passou naquele momento, mas a verdade é que você passou, amém? Está aqui, amém, está aqui, passou. A verdade é também, outra verdade também que não pode passar desapercebida é que se você passou, não foi pelas tuas próprias habilidades. Se você passou e chegou aqui, hoje está cantando o hino da vitória, é porque Jesus estava contigo na tempestade. Glória a Jesus. O título dessa mensagem que ora quero compartilhar com os irmãos é: a tempestade está debaixo dos pés de Jesus. Amém? Diga comigo, a tempestade está debaixo dos pés de Jesus. Então por aí você já tem uma noção do domínio que ele tem, porque não está acima dele, não está fora do seu controle. Quando fala que está debaixo dos pés, quando eu intitulo essa mensagem dizendo que a tempestade está debaixo dos pés, eu quero dizer que ele está no controle, ele tem o domínio, está debaixo dos seus pés. Então eu posso descansar. Amém, queridos? Olha só, essa tempestade ela veio para sugar as energias dos discípulos, né? O medo que suga as suas energias pode acabar. Essa é a notícia que eu tenho para você hoje. Quem sabe você viveu, passou, mas eu quero dizer para você que as tempestades, as lutas na nossa vida, os problemas, vamos dizer assim, que é a mesma coisa que tempestade. Eu estou falando aqui no sentido figurado para você entender que tempestades são problemas. Eu falei o quê? Que tempestades são problemas que a gente pode enfrentar. Às vezes, a maioria deles foge do nosso controle. Tem coisas que a gente tem o controle dele. Tem problemas que a gente tem o controle total. E a gente pode, com muita calma, com muita cautela, temor e sabedoria de Deus. Se alguém de vós, disse Tiago, no capítulo 1, tem falta de sabedoria, ele está falando da prova da vossa fé e tal. Se alguém tem falta de sabedoria para viver a prova, para viver o momento sem ser sucumbido, peça a Deus, disse Tiago, porque a todos dá. É o que falta para nós muitas vezes, é sabedoria para lidar com as situações que fogem do nosso, enquanto está no nosso controle, ok, tudo bem, nós vamos lutando, vamos vencendo, vamos driblando
os obstáculos, mas quando foge do nosso controle, aí é que Jesus entra em cena. Quem está aí, dá um amém para Jesus. Quando foge do nosso... E Ele faz isso, irmão, Ele deixa que a gente realmente perca o controle, para que Ele entre no cenário, porque Ele quer mudar a história, e quando Ele entra no cenário, Ele muda a história. Eu anotei aqui algumas coisas e vou compartilhar com vocês. A tempestade pode ser maior do que você, mas não maior do que o seu Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Então saiba sempre disso. Fugiu do meu controle, não estou conseguindo mais lidar com a situação. Pastor, meu Deus, misericórdia. Sim, fugiu do teu controle, mas não é maior do que o seu Deus. É maior do que você essa tempestade, mas não é maior do que o Deus que você serve. Quem pode dar um glória a Deus misturado com aleluia? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, as tempestades, quando vêm, nos causa medo, né? Mas observe que entre o medo e o ânimo está Jesus. Vamos lá comigo, verso 26, do mesmo capítulo. Eu estou extraindo tudo isso dentro desse capítulo aqui, a partir do verso 22 mais precisamente. Então, olha o 26 comigo. Olha o 26 comigo, do mesmo capítulo. Diz assim, ó: e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Olha a última parte: e gritaram com medo. Olha o verso 27, e localiza aí a palavra ânimo. Localizou? Agora olha só, olha o que está entre o medo e o ânimo. Quem está? Jesus. Entre o medo e o ânimo está Jesus. Então isso quer dizer, você não vai sucumbir. Deus está no controle. Essa tempestade é maior que você, não maior do que o seu Deus. Essa é a verdade. E Ele está no controle da sua vida. Que coisa linda é saber de tudo isso. Que coisa linda, irmãos, é saber disso. E quando a gente sabe disso, irmão, a gente entra no olho do furacão já sabendo o que fazer. Porque, né, a tempestade, por mais severa e terrível que seja fora de nós externamente, se nós não temos tempestade dentro, está tudo resolvido aí. Amém? Porque Deus vem trazer a paz muitas vezes dentro de você. A paz Ele traz para dentro do teu coração, é em você, é no teu psique, na tua alma. Ele vem resolver o negócio aqui dentro e aqui dentro. Porque o estereótipo, quando está resolvido aqui e aqui, irmão, quando você tem paz e equilíbrio, a paz traz esse equilíbrio, você vence a tempestade em nome de Jesus. Que coisa linda. Por isso que eu falei que é bom saber disso. Porque aí eu tenho paz, tenho confiança em Deus. Fugiu do meu controle, já era. Meu Deus, pastor, me acuda, meu irmão, ora por mim. Você pede oração para todo mundo, mas a tua confiança dentro do teu coração, a tua mente, o Espírito Santo está dentro de você. Deus mora em você através do seu Espírito, e essa certeza você tem. Não, por mais que fugiu do meu controle, eu já pedi oração, estou desesperado, porque o medo vem. Entre o medo e o ânimo está Jesus, porque quem dá ânimo para nós é Jesus. Amém? Então olha só, aí olhando para esse texto aqui, eu estou na introdução. Olhando para esse texto aqui, eu aprendo algumas lições que eu quero destacar à luz do texto aqui, à luz desse texto que a gente leu. Primeira lição que eu aprendo com o texto: que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Eu já falei isso, mas em outras palavras, só reforçando aqui, porque é a primeira lição que eu tiro do texto. Eu não posso passar em cima disso aqui. Por isso que eu intitulei: as tempestades estão debaixo dos pés de Jesus, porque essa é a primeira lição inevitável que eu aprendo com o texto. Que aquilo que me aflige, as tempestades, as ondas que ameaçam a minha vida, estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ou seja, eu tenho que descansar, porque Ele está acima de tudo e no controle de tudo. Ele é Deus, Ele não perde batalha. Ele não perde batalha. O nosso Deus é poderoso. Aleluia, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
Agora eu quero ir rápido, porque hoje eu quero orar por vocês ainda. Eu quero orar por vocês, eu não quero aqui também enfadá-los, eu quero falar somente o que Deus colocou no meu coração. Quero me ater somente ao texto aqui, e é o que Deus tem falado no meu coração. Tá, a segunda lição que eu tiro do texto é essa: nas tempestades da vida, Jesus sempre vem. Nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele deixou os discípulos, é bem verdade, se você for ler o texto aqui, quem ordenou que os discípulos entrassem no barco? Jesus. Então, irmão, quando Jesus dá uma ordem, irmão, ele assegura o que ele fala. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai dizer, não, eu mandei vocês, mas eu nem sabia, rapaz, que ia acontecer isso no mar com vocês, me perdoa. Mas não, ele já, na sua onisciência, na sua presciência, ele sabia. E aí, como foi uma ordem de Jesus, os discípulos prontamente embarcaram, entraram no barco e foram. E aí, irmão, a Bíblia vai dizer que eles estavam no meio do mar. Aí alguém pode dizer, mas no meio do mar? Estavam então muito longe, pastor. Irmão, eles estavam no mar da Galileia, eles estavam navegando no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Então é um lago, o mar da Galileia é um lago, que ele nasce lá no Monte Hermon. Ele nasce lá no Monte Hermon, tem a sua nascente no Monte Hermon, e vem serpenteando, formando o rio Jordão. Lá perto do Monte Hermon, ele passa por um lago chamado Lago de Merom, que hoje quase não existe, está bem já escasso esse lago, as águas desse lago. Mas ele vem serpenteando, formando o rio Jordão, aonde Jesus foi batizado, aonde os israelitas passaram quando Deus abriu as águas, tudo aconteceu ali. E aí ele ele passa pelo mar da Galileia e desemboca no Mar Morto. A geografia bíblica nos ensina isso claramente. Então, os discípulos estavam no lago chamado Mar da Galileia, por isso que eles estavam no meio. Então imagina, eles estavam no meio da tormenta, porque se eles estivessem mais próximo da margem, de repente alguém poderia, não, fica tranquilo, estamos próximo aqui, se de repente virar a embarcação, vamos sair a nada, porque eles eram pescadores, conheciam o mar e tinham habilidade para tudo, nós podemos sair daqui e facilmente nos salvar. Mas eles estavam no meio, e Jesus esperou que eles chegassem no meio. É lá na dificuldade, é quando chega lá na ponta, está quase na beira do precipício, está quase tombando. É na hora que Jesus se apresenta, porque Jesus, irmão, ele faz o que a gente não pode fazer, porque o que a gente pode fazer, ele deixa que a gente faça. Por quê? Diga por quê, pastor? Porque nós somos pequenos cristos. Somos pequenos cristos, nós podemos fazer também, nós temos habilidade para. Olha tudo que o homem criou, a tecnologia avançada como está. Deus deu habilidades para o homem. Então nós podemos fazer algumas tantas coisas. É coisa gloriosa o que o homem pode fazer, a capacidade do ser humano. A gente vê aí, através desse aparelho, das coisas que foram criadas, inteligência que Deus dá ao ser humano. Mas aí, irmão, Deus é tão maravilhoso que Deus deixa esticar a corda. Chegar lá na beira do precipício, quando você está lá quase querendo tombar, ele pega e te segura e vem ao teu resgate, porque ele vem ao nosso encontro. É a segunda lição aqui: nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Aí eles estavam no meio, irmão, e Jesus estava onde? Despediu a multidão e foi orar. Eles lá na tormenta, remando, fadigados de tanto remar, irmão, e Jesus estava lá indiferente à situação deles, não? Não, Jesus não estava indiferente à situação deles. O que Jesus estava fazendo, pastor Marcos? Estava lá de cima do monte olhando com o binóculo. Ei, agora eu quero ver o circo pegar fogo, agora vocês vão aprender na marra o que é temer a mim, esperar em mim, confiar em mim. Não. Ele estava orando por eles. E você acha que aonde Jesus estava, que era próximo do mar, ele não pôde perceber claramente pelo vento que soprava que tinha uma tempestade? E ele olhou lá de cima do monte, assim, viu as águas impetuosas, as ondas empoladas, batendo uma na outra, o mar muito agitado. Ele viu que os discípulos estavam em perigo, numa situação terrível. Eles estavam no meio que é mais difícil. Mas ele vai
ao encontro, assim como ele veio, e virá tantas vezes quanto for necessário, ele virá ao teu encontro. Ei, você não está sozinho. Diga para o seu irmão, diga assim, mas olhando assim com aquele olhar de profeta, diga assim: Deus diz para você que você não está sozinho, rapaz. Para com isso de pensar que você está sozinho. Estou abandonado, pastor, estou à mercê da própria sorte. Não, Deus está contigo, meu irmão. Eu falei para os irmãos do grupo familiar da sexta-feira, eu disse: irmãos, olha o privilégio que nós temos. Eu mostrei a luz da Bíblia para eles. Eu disse: olha só, Jesus falou assim, ó: eis que eu estou convosco todos, Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok, presença de Jesus confirmada. Diga ok, presença de Jesus confirmada. Jesus falou assim, ó: quem tem o filho tem o pai, ou seja, a presença do pai confirmada também. E Jesus disse: o Espírito Santo Consolador, eu vos mandarei o outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Presença do Espírito Santo com nós. A trindade, a triunidade desse Deus com a gente. E ainda como se não bastasse, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meu Jesus, que bênção de Deus, hein? Dá para dar um glória, meu irmão. Meu Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos. Aí você acha que você vai naufragar, meu irmão querido? Eu sempre falei aqui, eu preguei uma mensagem, está arquivada aqui, ó, que a presença de Jesus no barco da nossa vida não significa ausência de tribulação, mas nos dá a certeza que o barco não vai afundar. Eu nunca me esqueci mais desse tema, dessa mensagem, está arquivada aqui, eu nunca mais esqueci desse tema, porque foi emplacado num momento de turbulência na minha vida. Deus falou comigo isso no meu coração, um dia que eu estava no meu quarto orando. Eu sempre, quando vou entrar no meu quarto para orar, eu aviso a minha esposa: eu vou orar um pouquinho, porque aí ela já sabe que eu estou orando, né, para não estar incomodando ali, abrindo a porta. Aí eu fecho a porta, eu entro, eu faço literalmente, eu falo literalmente o que Jesus falou. Entrando no teu quarto, eu entro, fechando a porta, eu falo mesmo assim, porque eu tenho que verbalizar a palavra e fazer, né, não Deus lembrar, porque Deus não esquece, mas fazer memória daquilo que Deus falou. Fazer memória daquilo que Deus falou. Eu fecho a porta, dobro o meu joelho e oro em oculto, ninguém está me vendo ali. Estou falando para vocês que eu faço isso, estou falando para vocês aqui, mas não é para me gloriar, mas eu sigo o que Jesus falou. Entra no teu quarto e ora ao teu pai publicamente. Então, Jesus tinha essa prática da oração também. Voltando aqui, Jesus estava no monte orando, não estava indiferente à situação dos seus discípulos amados por ele, tanto amado que quando ele se despediu deles, uma das coisas que Jesus sofre lá no céu. O que, pastor Marco? Jesus sofre lá no céu, sim, irmão. Jesus sofre lá no céu. Sabe o que ele sofre? Ele sofre a saudade de ver o nosso rostinho, da gente estar lado a lado com ele. Porque hoje tem isso que nos separa ainda. Um dia nós vamos estar todos com ele. Pai, para que onde eu estiver estejam eles também. Porque eu os amei desde a fundação do mundo. É só você ler Mateus capítulo, ou melhor, João capítulo 16, a oração sacerdotal de Jesus, que você vai chegar a essa conclusiva. Agora, os problemas são como as ondas do mar na nossa vida. Eu falei o quê? Que os problemas são como as ondas do mar. Por quê? Por que eu fiz esse comparativo? Porque você está no mar, você olha para trás, lá vem uma onda, e se você não correr, não sair fora da rota dela ali, ela vai te derrubar, ou vai molhar você. Se você não quiser se molhar, ela vai te molhar, inevitavelmente. E aí, se você não sair, a onda veio, molhou a tua roupa. Aí, inevitavelmente, você nem, talvez dá tempo de olhar para trás, já vem outra. Olha, já vem outra. É assim, os problemas são assim. É ou não é? Estou falando aqui alguma coisa que não é verdade, irmão? Na sua vida não é assim, na minha vida é assim. E todos nós passamos por dificuldades. E quando passa um, vem outro. Quando passa um, vem outro. Mas o importante, meu irmão querido, é saber que Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Por mais que os problemas venham. E Ele nos avisou de antemão: no mundo tereis aflições. Agora eu preciso acelerar, porque são mais duas lições extraídas do texto. A terceira lição: nas tempestades da vida, Jesus vem para que reconhecemos e o
adoramos. Nas tempestades da vida, Ele vem ao nosso encontro para que o reconheçamos e o adoramos. Irmão, quando Jesus entrou no barco, irmão, a Bíblia diz que todos de joelhos, eu acredito que de joelho, porque foi um desespero para eles. Eles acharam que iriam naufragar por ali, que tudo ia terminar por ali. Por mais que não estava escrito na Torá que o Salvador morreria afogado junto com os seus discípulos, por mais que jamais eles acreditavam que no jornal da manhã seguinte ia sair lá, Nazareno, o Messias morre afogado no mar da Galileia com todos os seus discípulos, e acabou a história por aqui. Não, eles sabiam que não. Jesus iria resolver a situação. Então, Ele veio ao encontro para que eles reconhecessem que era Ele, porque de longe, o que eles falaram? Quem conhece a história? De longe é um fantasma, gritaram com medo. E aí, irmão, ele teve que se aproximar, entrar no barco, se aproximou para que eles reconhecessem que era Ele, e aí eles se prostraram e fizeram o quê? Então, quando ele vem para nós, se prostra e adora. Alguém poderia dizer, pastor, por que Deus permite as tempestades, né, pastor Marco? Poxa, poderia ser tudo diferente, pastor. Pastor, eu nunca me esqueço que um dia alguém lá atrás, em 1900 e bolinhas, alguém disse para mim assim, venha para o Evangelho. Eu ouvi uma propaganda, venha para o Evangelho e Deus resolverá todos os teus problemas. Venha, Jesus te ama, venha. E disse que resolveria todos os meus problemas e acabariam as lutas e as dificuldades. Eu viveria dali para frente um mar de rosa, uma história de sucesso mil, de bênçãos mil. Eu viveria diferente dali para frente, não teria mais problema. Te enganaram. Sabe o que Paulo, o apóstolo, o considerável homem de Deus, o apóstolo Paulo, disse para Timóteo, jovem pastor, quando escreveu a carta a Timóteo, da prisão em Roma? Ele disse para Timóteo assim, venha sofrer comigo, venha sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Meu Deus, que coisa linda isso aqui, irmão. É que ninguém fala isso. E Jesus disse, no mundo tereis o que, irmão? Isso aí nós sabemos onde é que está escrito. João 16:33, esse texto todo mundo sabe. Está gravado aí no teu coração, no mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores, aonde? Em quem? Tudo posso naquele? Nunca mais direi eu não posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Essa tempestade, por que Deus permite a tempestade? Está aí, para que você se aproxime dele, ou ele se aproxime de você, então, para que você se prostre e o adore. Está resolvida a questão? Está resolvida aí dentro? Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. Esse simples pregador veio aqui para dizer para você que Jesus te ama. A quarta lição para nós puxar o freio de mão e parar por aqui, dar glória a Deus misturado com aleluia. Quarta lição do texto. Nas tempestades da vida, Jesus vem para curar os enfermos. Onde é que está isso, pastor? Me mostra onde é que está isso. Vamos lá? O mesmo texto que a gente leu. O verso é o verso 34 ao 36. Olha como ele vem para curar os enfermos. Porque, ele iria para o outro lado. O que ele iria fazer do outro lado? Jesus não andava sem propósito, sem direção. Talvez hoje eu vou para Galileia, porque lá de repente tem uns peixinhos por lá, eu vou comer um peixinho com o pessoal, vou ficar sentado com o Pedro, batendo um papinho com o Pedro, com o pessoal lá. Não, ele tinha propósitos. Embarque aí, entre no barco e vamos para o outro lado, porque ele sabia que do outro lado tinha um monte de gente doente, que ele teria que solucionar, não tentar, porque ele nunca tentou, ele sempre fez, não é que nem nós. Ele fez milagres na vida de muita gente que estava à espera do seu milagre. Vamos lá, 34. E tendo o que, irmãos? Diga mais alto. E tendo
E tendo passado para o outro lado, Jesus muda a página, Jesus muda a geografia, Jesus muda a nossa vida, Jesus muda qualquer circunstância, Jesus muda, quando Ele precisa mudar, Ele muda de geografia, vai para o outro lado, porque aonde há necessidade Ele está. Até porque quando Ele esteve aqui, Ele viveu entre nós, tudo o que Ele fez foi uma prévia do seu reino milenar na terra. Quando Ele diria, quando ele falava, quando os seus milagres falavam por si só, no meu reino não vai ter ninguém doente, aonde eu estou não tem ninguém doente, dava uma prévia do reino milenar. Olha o 34, e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Olha o 35, e quando os homens daquele lugar, isso aqui é muito lindo, e quando os homens daquele lugar, meu Jesus, quantos que não o reconhecem? Aí inevitavelmente a nossa mente corre lá para Emaús, a situação de Emaús. Jesus, caminhando com os 2 discípulos, parou num determinado trajeto da história e começou a contar para eles o Velho Testamento inteiro. Você lê Atos, o irmão citou Atos capítulo 7, quando Estevão pregou quase a história inteira do Antigo Testamento. Jesus contou desde Adão até Moisés, passou por Moisés, os profetas, até chegar nele. Em pouco, ele fez um resumão, um panorama geral do Antigo Testamento para os discípulos. E eles, sonolento, tardios, aquela morosidade, aquela morosidade, aquela dificuldade de entender. E aí, quando chegou numa bifurcação, ele fez proposital, Ele é o Senhor. Quem dá para dar um glória a Deus aí? Na bifurcação, ele fez assim, eles iam para lá, ele fez que ia para cá. Aí eles, senhor, moço, senhor, o senhor não quer ficar com nós? Já está tarde. Porque viajar à noite era um grande perigo naquela época, tinha assaltantes e tudo mais. Viajar à noite era terrível, muitos obstáculos no caminho, escorpião, cobras venenosas. Por isso que João Batista vai chamar aquele povo de raça de víbora, porque tinha muita víbora naqueles lugares por lá. É um lugar muito pedregoso, muita víbora. Tudo isso está na história. E aí era difícil viajar à noite, suas dificuldades à noite. Os discípulos falaram: Senhor, não quer ficar com nós aqui? Vamos dormir essa noite por aqui. Aí eles entraram na casa, acharam um aposento e entraram ali. Foram primeiro jantar. Imagina, o dia todo viajando, estavam famintos. Foram jantar. Aí sentaram todos à mesa. Parece que eu vejo a cena. Quando eu preparo uma pregação, eu faço assim, eu vejo a cena, até desenho tudo. E aí estava o pão, tantas outras comidas na mesa. Ele pegou justamente o pão e ele abençoou. Aí ele, é que nem aqueles crentes quando vão orar pela comida, já viu? Que eles oram assim, dá para olhar daí não, estou só com o olho aqui, ou com o olho baixo, um farol baixo e outro apagado, né? Aí eles ficam assim: Senhor meu Deus e meu Pai, a mesa está aqui, Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa. Os discípulos estavam mais ou menos assim, esses dois, Lucas e Cleopas eram os dois. E aí, Senhor meu Deus, aí Jesus, tendo dado graças, partiu, eles com o farol só ligado. Opa, é diferente isso aí. Isso é coisa que o mestre fazia. Aí abriu o olho deles. E aí tu acha que Jesus ficou ali dando explicação? Rapaz, por que não me entenderam? Por que vocês são assim? Jesus pegou e tudo que eu tinha para explicar para vocês, já expliquei, rapaz. Ele deu no pé, foi para outro lugar, né? Então olha só, ressuscitado, aí podia estar em outro lugar. Aí não tinha mais esse negócio de víbora pelo caminho, de tudo. Diabo, por debaixo dos pés dele. Ele anda por cima, como ele anda por cima da tempestade aqui. Tudo estava debaixo dos pés dele, literalmente. Porque ao ressuscitar ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Meu Jesus. Então olha só, ele foi para o outro lado para curar pessoas, e curou muita gente. A gente vai ler aqui, pode ler em casa. Olha só, ele curou muitas pessoas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui no texto, que eu parei em cima do texto. Uma tarde praticamente inteira em cima do texto, orando em cima do texto, dizendo: Deus, o que é isso aqui? Isso aqui acontece com a gente.
isso aqui acontece com a gente. Olha só, os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus na tempestade. Eu vi isso. Estou lendo o que eu escrevi aqui. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus, mas quando ele veio, eles não o discerniram. Aí que está o grande perigo de cada um de nós. É não ter maturidade e espiritualidade a um grau a mais, para saber discernir, porque nós estamos clamando pelo socorro dele, chamando ele a todo instante. De repente ele veio, mas como ele veio? Aí ele vai dizer, aí se você chegasse diante de Deus depois de tudo, Senhor, na hora da tempestade o Senhor não estava comigo. Aí ele vai dizer, eu estava. Não, por favor, o Senhor não estava, porque o medo tomou conta de mim, o Senhor não estava. O Senhor não estava. Estava. Aí como se ele tivesse um data show, né? Ele, então senta aqui, que nem ele fez com Jó 42, 41, né? Senta aqui, agora eu vou te mostrar aqui, ó, vê ali, quem é aquele do teu lado? Ah, Senhor, aquele lá é o irmão fulano, aquele lá é o obreiro tal, aquele lá é o irmão, é o pastor. Pois então, não estou entendendo, Senhor, vocês não me representam lá na terra? Vocês não oram assim, ó, se te serve a minha vida, usa-me, Senhor. Eu quero subir ao monte que muitos desistiram. Vocês não cantam isso? Não é assim que vocês cantam? Quero ser usado por ti, usa-me, Senhor. Não é assim? Pois então, eu usei esse irmão, essa irmã, o pastor, aquele fulano, para estar do teu lado, me representando, dando uma palavra para ti, e tu achasse que eu não estava do teu lado. Vamos nos colocar de pé. Que Deus tenha o quê? Misericórdia de nós. Porque as pessoas estão do nosso lado, irmão. Por que você acha que Deus quer que a gente viva em comunidade? Quem se acha autossuficiente não vem para a comunidade. Agora quem reconhece a sua dependência, que nós dependemos aqui um do outro aqui na terra. Primeiramente dependemos de Deus, depois dependemos um do outro. Sim ou não? Nós somos o que Paulo ensinou? Um corpo. A poderosa palavra de Deus não falha. Agora dá uma olhadinha para o teu lado. Você está passando por tribulação? Se não está, amém. Se já passou, amém. Ou se está prevendo alguma coisa para frente. A meteorologia já preveu vento forte, rajadas e não sei quanto, relâmpagos e trovões. Está prevendo uma tempestade para frente? De alguma coisa que está vindo para frente aí? Então olha para o teu irmão e diz assim, você vai estar comigo junto, você vai representar Deus na minha vida, me ajude, vamos estar juntos. Diga assim, vamos estar juntos na tempestade. Vamos estar juntos nessa tempestade. Ontem nós tivemos aqui um culto de casais. Nós tivemos aqui. E por que serve os dois, um com o outro? Adão estava sozinho no paraíso. Se ele tivesse com um problemão lá, sozinho, que ele não tivesse mulher, e ele mesmo tivesse arrumado o problemão lá, sozinho, ele mesmo sozinho, não tivesse ninguém para ajudar, porque farei uma adjuntora, ou seja, uma auxiliadora, para que esteja com ele, para ajudar ele. Em outras palavras, ele vai passar por um perrengue aí muito grande, a serpente vai invadir o jardim, vai dar para a bolha, estou falando aqui nos termos nossos aqui, né? Ilhotense. Vai dar para a bolha, ele vai estar desesperado, então eu vou mandar a mulher para estar com ele, os dois vão estar juntos, ela vai segurar na mãozinha dele, vai olhar com aquele olhar assim, vai dizer, meu cheiro, vamos continuar, não podemos desistir, meu cheiro, vamos lá. É essa pessoa que Deus colocou do teu lado, é Deus dizendo que Ele está contigo na tempestade, através desse irmão. Fecha os teus olhos. É difícil entender isso. Quando está longe parece um fantasma. Quando está perto, talvez a gente não consegue nem entender mais. Está longe é um fantasma, está perto não consigo entender o que está acontecendo comigo. Já pregou o Antigo Testamento inteiro, um panorama do Antigo Testamento, eu não consigo entender. Sabe o que falta para ti talvez? É o partir do pão. O que é o partir do pão? A ceia. O que falta para você se decidir para participar da ceia? Por isso que a ceia tem um significado muito forte nas nossas vidas. Por isso que a ceia do Senhor tem um significado muito glorioso na nossa vida. Permaneça com os olhos fechados, que eu também fecho o meu agora aqui.
para nós olhar o céu pelo lado de dentro. Feche os olhos e olhe o céu pelo lado de dentro. Veja Deus contigo na tormenta, no meio da tempestade. Veja Deus dizendo: meu filho, eu já levantei pessoas para te ajudar. Diga para Deus: Deus, eu entendi já, Senhor. Se você entendeu, porque Deus tem falado ao teu coração que você é mais do que vencedor, e você ainda não caiu a ficha para você ainda. E hoje, mais uma vez, Deus me manda te dizer: você é um vencedor, meu irmão. Você é mais do que vencedor. Rapidamente, queridos, quem quer uma força a mais, é como se você viesse aqui e recarregasse as baterias. Só vem aqui na frente. Só vem aqui na frente, os obreiros já vêm aqui, previamente aqui os obreiros. Só coloca as mãos assim, rapidinho, não precisa demorar. É só colocar as mãos assim, ó. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, o obreiro vai colocar a mão sobre você, os pastores vão colocar a mão sobre você aqui e dizer assim, ó: receba a graça de Deus, receba a bênção do Senhor. Se você precisa de uma energia, de uma graça, de um poder de Deus na sua vida para você vencer, pastor, está tudo bem comigo, glória a Deus, amém, Jesus, irmão, vamos celebrar junto então. Mas se não está, se você sente alguma coisa diferente aí, venha só receber aqui uma mão sobre a sua cabeça então. Oh, meu Deus, tu vens ao nosso encontro hoje mesmo, viestes ao nosso encontro na tempestade que se abateu, ou para celebrar com a gente a vitória dessa tempestade.